É uma grata alegria estarmos reunidos uma vez mais neste momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. E nós recebemos você e sua família para juntos cultuarmos a Deus. Em algum momento você já parou e se perguntou que coincidência tão grande esse ou aquele evento que aconteceu em sua vida? O que muitas pessoas chamam de coincidência, a Bíblia chama de providência. É quando Deus usa circunstâncias do nosso dia a dia para cumprir o seu propósito. Uma das tristezas da nossa sociedade materialista é que o materialismo não acredita no mundo espiritual. Sendo assim, tudo o que acontece é fruto do acaso e de um acidente. Nós olharemos para a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 11, e perceberemos a providência de Deus em todos os eventos da nossa vida. A nossa esperança é que Deus fale ao seu coração e que sua fé seja edificada através dessa mensagem. Tenha um ótimo culto. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Sempre um privilégio nos reunirmos como igreja no dia do Senhor para exaltar e glorificar ao nosso Redentor. Essa semana, quando eu voltava da igreja, no fim da tarde, parei no mercado aqui em Tambaú para pegar algumas coisas. E ali, quando eu estava na fila, eu vi um homem à minha frente com 3 crianças e elas brigavam por uma barra de chocolate. E eu então me identifiquei e disse: olha, eu entendo a sua luta, eu também tenho 3 filhos. E ali começamos um diálogo acerca das crianças e da dinâmica. E ao longo do diálogo, enquanto chegava a nossa vez de sermos atendidos, nós descobrimos várias coisas em comum. Tínhamos a mesma idade, moramos fora 7 anos e 2 dos nossos filhos tinham nascido fora do Brasil. Aquele homem ficou impressionado e disse: olha, eu posso pegar o seu telefone? Deve haver alguma razão pela qual nós nos encontramos. Eu acho que isso não foi em vão. E eu, calado como um pastor camuflado, não por vergonha do Evangelho, mas para não espantá-lo logo de imediato, eu disse: é claro que há um propósito. Por favor, pegue o meu telefone. É interessante que todas as culturas, elas buscam de alguma maneira compreender razão e propósito para tudo o que acontece. Não apenas de bom, nas boas coincidências, mas principalmente para os momentos difíceis da vida. Richard Swender, ele analisa principalmente as culturas orientais como fazendo esta reflexão numa busca de compreensão de propósito. E ele identificou 4 posturas prioritárias. A primeira delas é a visão moralista, onde eles dizem que tudo aquilo que acontece de bom ou ruim na vida deve-se em consequência dos bons atos ou maus atos dos homens. Outro grupo é o que tem uma visão autotranscendente. Eles acreditam que toda dor e sofrimento é consequência e é resultado do fracasso, ou perdão, de uma busca da satisfação dos desejos pessoais. Sendo assim, devemos nos abster de qualquer desejo pessoal para encontrarmos a felicidade. O budismo tem essa percepção, e também os estoicos. Um terceiro grupo é a visão fatalista, na qual eles acreditam que tudo o que acontece é consequência de forças sobrenaturais, quer deuses, quer estrelas, e não há nenhuma razão ou explicação para isso. Os muçulmanos têm uma visão fatalista das ações de Alá nas catástrofes da vida. E por fim, nessa percepção prioritariamente oriental, vem a visão dualista, onde eles afirmam que existem 2 forças de igual poder que lutam entre si, o bem e o mal. E quando algum caos se manifesta, é porque o mal prevaleceu. O mesmo autor, ele afirma que, infelizmente, a nossa cultura ocidental tem tido uma visão materialista dos acontecimentos da vida. Sendo assim, no materialismo, tudo o que existe é o mundo material, não há espiritualidade e não há nenhuma razão para o que acontece. Tudo é fruto da casualidade. Mas o que as Escrituras nos dizem acerca dos eventos que ocorrem em nossa vida? Há algum propósito? Há alguma providência?
eu gostaria de encorajá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. E nós continuaremos a série de mensagens que a equipe pastoral começou domingo passado com o nosso pastor, o reverendo Robson, por título Providência e Propósito nos Encontros de Jesus. E nós iremos analisar a história de um homem cujo o significado do seu nome é Deus é a minha ajuda. Nós estamos falando da história de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, e ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos para o versículo de número 17. O texto sagrado diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus se assentavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou: Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Quando nós olhamos para a encarnação de Cristo, sua manifestação aos homens na plenitude dos tempos, nós encontramos a providência de Deus se revelando com poder e glória aos homens. Só que essa mesma providência, que é a ação gloriosa de Deus por meio de coisas e circunstâncias ordinárias, usando causas secundárias, espera por 30 anos para que Jesus, depois de estando na terra como homem, inaugure o seu ministério. Ele inaugura o seu ministério na Galileia dos gentios, uma terra que predominantemente existiam judeus mestiços e que se distanciava da ortodoxia judaica, operando gloriosos sinais, prodígios e maravilhas, mas em algum momento ele desce para a Judéia e ali começa também a revelar o seu poder, cumprindo o propósito de Deus. Dentre as pessoas as quais provaram pessoalmente, não apenas as curas gloriosas, mas principalmente o poder salvífico de Cristo, estava uma família. Essa família nuclear era formada por uma mulher chamada Marta, por sua irmã Maria e por seu irmão Lázaro. Essa família que for alcançada pela graça salvadora de Cristo, em providência, se aproxima dele. E todas as vezes que Jesus passava por Betânia, essa aldeia próxima a Jerusalém, ele se hospedava na casa dessa família. Eles não tiveram apenas uma relação salvífica, provando o senhorio de Cristo, mas também provaram uma relação íntima, porque Jesus, como homem, verbo encarnado, 100% homem, ele tinha esta relação próxima. No período de perseguição, depois de curar um cego, ali na Judéia, Jesus, sendo perseguido, deixa a Judéia e vai continuar o seu ministério rumo à Galileia, até que um recado lhe chega. Maria e Marta mandam avisar que o seu amigo, a quem ele amava, aquele com quem ele tinha uma relação próxima, estava enfermo. Era um dia negro, ou dias negros, dias de profunda angústia para aquela família nuclear, salva pela graça de uma próxima relação com Jesus. E é nesse cenário que eu gostaria de extrair algumas preciosas lições e demonstrar diferentes facetas da providência e o propósito de Deus na vida dos seus filhos. E a primeira verdade gloriosa que nós encontramos através dessa história é que a providência de Deus, ela continua em plena ação nos momentos mais difíceis e de profunda dor das nossas vidas. A providência de Deus continua agindo intensamente nos momentos de profundo desespero e angústia. Observem que a reação dessas mulheres fora imediata. Elas dizem: chame o Senhor. Jesus, então, ele dialogando com os seus discípulos alegoricamente, se vocês observarem no capítulo 11, ele diz: olha, Lázaro dorme. De modo figurado, como essa mesma expressão é utilizada em outros momentos no Novo Testamento. Eles não entenderam muito bem, pensando que Jesus falava do sono natural, e ele diz: olha, Lázaro morreu, e eu louvo ao Pai, porque vocês não estavam lá, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando nós caminhamos no texto, e Jesus demonstra que o dia tinha 12 horas, fazendo menção, não ao tempo literal entre o nascer e o pôr do sol, mas o tempo perfeito para o cumprimento do propósito de Deus, na revelação do seu ministério, em todos os atos, Jesus então se dirige a Betânia para socorrer a aflição do coração daquela família tão amada. E quando nós olhamos para o texto novamente, e você olha comigo no capítulo 11,
a partir do versículo de número 20. Verso 21, quando Jesus se aproxima da aldeia, não tendo entrado ainda, o texto sagrado nos diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Essa expressão de profundo lamento e dor no coração daquela mulher de um temperamento tempestuoso, porque era comum na Palestina, principalmente pelo clima tão elevado e quente, o sepultamento ocorrer com celeridade. Eles não embalsamavam os corpos, mas colocavam aromas e ungüentos para que aquela pessoa, não entrando em estado de decomposição, não começasse a cheirar mal tão rápido. Mas ele já havia morrido. A notícia chegou a Jesus 2 dias antes, e Jesus chega em Betânia, ele já estava sepultado há 4 dias. Nós percebemos com clareza que quando o recado chega ao mestre, Lázaro já havia falecido. Num lamento de um coração de irmã desesperado pela profunda dor de perder o seu irmão, membro da sua família nuclear e alguém tão importante, ela clama e exclama: Senhor, se a tua presença física estivesse aqui, eu tenho certeza, Lázaro não havia falecido. Na relutância da sua dor no coração, ela ainda prospecta a sua esperança para a vida eterna e para o senhorio de Cristo, porque no versículo de número 22 ela diz: mas também sei que mesmo agora, meu irmão, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela não duvidava da glória suprema de Cristo, mas ela lamenta porque Jesus não atendeu a sua súplica. Ele chegou numa perspectiva humana em sua casa de modo tardio. Quando nós caminhamos no texto, nós iremos perceber que após dialogar e Jesus revelar o seu senhorio, e nós trabalharemos essa passagem daqui a pouco, Marta então se levanta e vai chamar a sua irmã Maria. E ela diz: olha, o mestre te chama, no versículo de número 28. Ela disse em particular, Maria levanta subitamente porque estava sentada sendo consolada pelas pessoas que estavam ali. Era tradição em Israel que o luto mais profundo, ou o primeiro luto, durasse 7 dias, e as pessoas continuavam na casa dos familiares, consolando-os enquanto eles estavam sentados. Maria, estando sentada, ouvindo o chamado do mestre, ela se levanta e sai da aldeia para se encontrar com Jesus no mesmo local onde Marta estivera. E a reflexão de Maria fora a mesma. Se vocês observarem, no versículo de número 30, versículo de número 32, o texto diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, vamos ler juntos essa parte? Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Era o mesmo pensamento, a mesma reflexão. Ou seja, a presença abençoadora, a glória de Cristo que atende às súplicas, aparentemente não estivera lá, não se manifestara. Numa percepção muito diferente do que os deístas afirmam, o conceito deísta acerca de Deus é que Deus criou o universo e abandonou este universo, não se relaciona mais. O universo funciona através de leis naturais. Sendo assim, tudo o que acontece no nosso cotidiano, quer seja bom ou ruim, não há uma intervenção divina. Não é isso que a Escritura nos ensina. Jesus, enquanto homem, estando na terra, ele poderia não estar presente fisicamente, mas enquanto Deus, sendo onipresente, certamente naqueles momentos de angústia e expectativa das irmãs, e quem sabe do próprio Lázaro, ele estava presente ali com eles, no leito da enfermidade e no leito da dor. Certamente,
A angústia da tribulação, de alguma forma, deixou nebulosa a concepção da presença de Deus no coração daquelas mulheres que conheciam a Cristo pessoalmente. E por isso elas lamentam, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Jesus, ao perceber a dor e a aflição, ele demonstra a sua angústia. Ele sente a dor que aquelas mulheres sentiam. O verso 33 deixa isso muito claro, quando o texto sagrado declara: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Ele chora. Ele não era o Cristo que apenas estava presente com aquelas mulheres no momento de dor, mas que sente profundamente a aflição no coração daquelas que lhe devotavam fé, que colocavam nele toda a sua esperança e toda a sua expectativa. Isso nos ensina, queridos irmãos, que nos momentos e aflições inesperadas da vida, que a semelhança de Marta e Maria, nós clamamos ao Senhor por sua intervenção, pela manifestação da sua presença abençoadora, e Ele, por seu propósito mais sublime, decide silenciar naquele momento. Isso não quer dizer que Ele não esteja ali, sentindo a nossa dor e a nossa aflição, assim como Ele estava com Marta e Maria, e ao chegar naquele lugar, Ele se entristece e chora com elas. Essa verdade fora revelada para o povo de Israel ainda no Antigo Testamento. Se vocês abrirem as vossas Bíblias por um instante, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós encontramos o Senhor revelando este amor glorioso para com o seu povo, quando ele diz no verso 1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler juntos essa parte? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Fora este Deus que consolou Israel no momento onde a fé deles declinavam, e o Senhor promete o juízo, mas também traz uma promessa messiânica, que quando este verbo encarnado estava ali, em meio à mais profunda dor de seus discípulos, ele chora com eles e sente a dor deles. Mas não era o tempo da sua providência ainda. Alguns meses atrás, no aniversário do obreiro Felipe, obreiro nosso em Serra Branca, ele me convidou para ir na casa de um irmão da IPBE aqui em João Pessoa, Pierre, para comemorar o seu aniversário com um almoço. E ali eu levei os meus filhos. Quando chegamos naquela casa, tinham 2 cachorras, e uma cachorra pequenininha daquela raça salsichinha que o presbítero André me ensinou no alemão, que é Dachshund, é isso mesmo? Dachshund, ou algo assim. Meu alemão é péssimo, irmãos, eu fico só com o inglês. E durante 2 horas, para quem não sabe, Azaf é o meu caçula, que vai fazer 3 anos, durante 2 horas, Azaf infernizou a vida daquela cachorra. E ela fugia e ele corria atrás, ela muito mansa e dócil. E quando nós estávamos indo embora, Azaf pegou a bolinha da cachorra, a bolinha predileta, botou debaixo do braço e disse: é minha, papai. Eu disse: Azaf, não, devolva a bolinha da Yuli.
E o dono, meio constrangido, disse: não, pastor, deixa ele levar. Eu falei: de maneira nenhuma. Asaf, devolva a bolinha da Iule e depois papai compra uma bolinha para você. Ele, aos prantos e berros, devolveu a bolinha da Iule desconsolado. A partir daquele momento, tudo que Asaf vê na mão de qualquer criança ou em qualquer comercial do Discovery Kids, ele vira para mim e diz: papai, o senhor compra, né? Papai, o senhor compra, né? E essa é uma das frases que eu mais escuto durante o dia. Papai, o senhor compra. Ele não sabe ainda que com 3 anos, que o seu pai, como pastor, não pode comprar muitas coisas. Mas às vezes, irmãos, à semelhança do pequeno Asaf, nós nos comportamos como crianças mimadas, que clamamos e esperneamos a Deus para que Ele atenda todos os nossos pedidos e súplicas, porque verdadeiramente acreditamos que necessitamos daquilo. Às vezes o nosso desejo e necessidade é real, como era o desejo e a necessidade dessas mulheres e Lázaro, mas há um timing, há um tempo apropriado de Deus para cumprir os seus propósitos, e nós podemos ver a sua providência até quando Deus nos diz não, ou quando Ele nos diz espere. Uma segunda verdade maravilhosa que nós encontramos nesse texto como uma das facetas da providência de Deus, é que os seus grandes sinais e manifestações em nossas vidas têm como propósito supremo exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Todas as intervenções extraordinárias de Deus têm por objetivo maior exaltar o senhorio de Cristo. Quando nós olhamos para a continuação do texto, e Jesus chega diante do túmulo, ele chora, revela a sua angústia no verso 39, na providência de Deus é chegado o tempo do milagre. Nós já falamos que o Dr. John MacArthur, ele afirma que existem 2 maneiras de Deus agir no mundo. Um é a providência, Deus usando coisas e circunstâncias extraordinárias, ou ordinárias e causas secundárias. O milagre é quando Deus intervém de modo direto, não usando meios. Ele quebra o curso natural das coisas, manifestando o seu poder. Chegou o momento do Cristo operar mais um sinal através de um milagre. Quando nós olhamos para o texto sagrado, no versículo de número 39, e Jesus ordena: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, como mencionamos, João, ele prefere usar o termo sinais a milagres, principalmente porque os sinais apontavam para o senhorio de Cristo e para a sua obra redentora. Como o nosso pastor falou semana passada, ao iniciar essa série, João, ele conclui o seu evangelho no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ainda há um capítulo 21, mas no final do capítulo 20 ele diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aquelas mulheres tinham a expectativa de que Jesus curasse a Lázaro, mas dentro da providência de Deus, ele não tinha uma cura, ele tinha algo mais sublime, ele tinha algo mais glorioso, uma ressurreição. É por isso que Hendrickson diz que este foi o maior de todos os milagres que Jesus operou durante o seu ministério, a ressurreição de um morto. Fora essa razão que a providência de Deus permitiu que o recado chegasse lá com 2 dias de atraso, porque quando Jesus recebeu o recado da doença de Lázaro, ele já estava morto. Foi por isso que pela providência de Deus ele chega ali ao 4º dia, porque segundo a tradição e a superstição de alguns judeus, o espírito continuava rondando o corpo até o 3º dia, e no 4º dia o espírito então finalmente se afastava do corpo. Providencialmente Jesus se apresenta ali para agir gloriosamente, trazendo um sinal, um milagre poderoso. E ele diz: tirai a pedra. Aquelas mulheres, e Marta, ela diz: Senhor, já cheira mal, ele já está em estado de decomposição. Jesus, ele reafirma o que havia dito a ela: eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus está demonstrando que em seu senhorio, ele tinha e continua tendo poder para fazer absolutamente qualquer coisa no mundo da criação, mas com o propósito de dar honra, glória e exaltação ao seu nome. Os homens já haviam questionado quando o viram chorar, e disseram: olha, se ele o amava tanto, por que ele não o curou como curou aquele cego? Por que ele não fez por este homem a quem ele amava o que ele fizera pelo cego? Diferentemente, irmãos, de nós, que ao recebermos a notícia que um filho está doente, nós deixamos quem quer que seja, ou algum parente próximo está doente, deixamos quem quer que seja para irmos de encontro aos nossos mais próximos. Lázaro, de fato, tinha uma relação muito próxima com Jesus, mas além de ser homem, ele era o Cristo e o próprio Deus. E ele sabia do tempo determinado e da obra exata que ele tinha para realizar na vida daquele homem, que não era uma cura, mas uma ressurreição. E este mesmo Cristo que ressuscitou a Lázaro, ele continua agindo na história da sua igreja, e nós cremos em seu poder glorioso, em curar e em trazer vida novamente, se assim for da sua soberana vontade. O que nós não cremos como reformados é que isso seja um dom individual de qualquer que seja, mas a cura e a ressurreição, como todos os outros sinais, continuam nas mãos do Deus que reina assentado num trono de glória e do seu Cristo, e que ele pode ouvir as orações e súplicas da sua igreja, porque tudo é possível àquele que crê. Ele realizou uma cura gloriosa. E qual fora o resultado? Qual fora a consequência imediata? Muitos dos judeus que ali estavam vendo o que ele fizeram, creram nele, creram no seu senhorio. É essa razão, ou é essa causa final de tudo aquilo que Deus opera na sua vida, meu irmão. Quando nós oramos e suplicamos por uma intervenção divina, quando nós oramos para que a providência dele se revele, ele não age para suprir a nossa expectativa, porque eu estou precisando muito disso. Também, mas ele age primariamente para que através dessa ação dele em sua vida, o nome dele seja conhecido dentre aqueles que estão perdidos. Ele age providencialmente, através de um milagre ou da providência que seja, para que aqueles que não conhecem o senhorio de Cristo sejam alcançados por sua obra redentora. Certamente existiam muitas outras mulheres que choravam, quer a morte de um irmão ou de um filho em Israel,
mas em sua providência e plano eterno, Ele escolheu a casa e a vida de Lázaro para que ali ocorresse um milagre e outras vidas fossem alcançadas e salvas por essa obra. Por isso nós podemos orar sim, e clamarmos pela providência, dizendo: Senhor, se através desta ação vidas serão alcançadas, cumpre o teu propósito, Senhor, senão que seja feita a tua vontade. E daí nós finalizamos e encontramos a terceira e última gloriosa faceta da providência de Deus no relato desse texto sagrado. Nós percebemos, irmãos, que esta ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição suprema do nosso Redentor. Apontava para a obra gloriosa do Redentor. Quando nós olhamos para o início do capítulo 11, no versículo de número 4, Jesus dissera aos seus discípulos: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Contudo, se você olhar para o capítulo 7, no verso 39, Jesus ele disse aos discípulos que o Espírito não havia sido derramado ainda, porque ele não tinha sido glorificado. E essa glorificação ele está apontando para a sua ressurreição final. Quando nós continuamos no Evangelho de João e percebemos que alguns gregos se aproximam, lá no capítulo 12, um capítulo após o capítulo que estamos trabalhando, Jesus ele afirma àquela multidão dizendo que era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No verso 16, ele diz aos discípulos que recordassem essas coisas quando ele fosse glorificado. É por essa razão que Benjamin Warfield, grande teólogo de Princeton, diz que esta glória de Cristo manifesta na ressurreição de Lázaro era um passo a mais na direção da glória suprema que seria a sua crucificação. Que seria um momento onde na cruz ele receberia todo o juízo de Deus que deveria recair sobre os eleitos, sobre os escolhidos, para que morrendo e tendo pago o preço, ele pudesse enfim conquistar a maior de todas as glórias no propósito de Deus, que está registrada no capítulo 28 de Mateus, e eu peço que os irmãos abram rapidamente. Mateus 28. Quando o texto sagrado nos diz que no findar da tarde, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, buscais Jesus, que foi crucificado. Vamos ler juntos o verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Por que que a ressurreição de Lázaro apontava para um momento mais sublime e para um propósito ainda mais elevado? Porque naquele cenário, quem precisou remover a pedra do sepulcro foram os homens, enquanto neste cenário, os próprios anjos de Deus, ou um anjo do Senhor, remove a pedra, numa ação específica, extraordinária e completa de Deus. Na ressurreição de Lázaro, alguns anos depois, e nós não sabemos quantos anos, Lázaro voltou a enfermar e morrer fisicamente. Ou quem sabe morreu dormindo sem qualquer enfermidade. Mas a verdade é que aquele corpo que estava degenerando
naquela gruta e fora restaurado, ele voltou a degenerar e morrer. Mas gloriosamente, aquele Cristo, ou este Cristo, ele sendo morto pelos nossos pecados, entregando o seu Espírito ao Pai, e 3 dias após o seu Espírito volta ao corpo, este corpo ressuscita em um estado de glória que nunca mais provaria corrupção. Foi exatamente neste momento que Cristo venceu a morte e conquistou a vida eterna para todo aquele que nele crê. E onde nós encontramos isso no texto que lemos? Encontramos no próprio relato de Jesus e diálogo com Maria Madalena, ou com Marta, perdão. Se você voltar ao capítulo 11, quando ele fala da ressurreição de Lázaro, ela diz, olha, eu sei que ele há de ressurgir no último dia, uma compreensão ainda embrionária. É quando Jesus profere no verso 25, o quinto dos 7, eu sou, do ego em mim. No verso 25 ele diz, vamos ler juntos, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus estava apontando para a vida eterna, pensando em comunhão com Deus, contrariando a morte espiritual que fora tratada hoje pela manhã. A eterna comunhão com Deus conquistada na sua morte, e não apenas na sua morte, principalmente na sua ressurreição dentre os mortos. A doutrina da ressurreição, irmãos, é que traz todo sentido à nossa vida, é que traz propósito, em enxergarmos cada evento e cada ato das nossas vidas, não como uma consequência do acaso, mas como um projeto de Deus que nos aperfeiçoa. E em alguns momentos ele nos responde com providência em milagre, alcançando vidas para Cristo. Noutros momentos ele silencia, mas na expectativa de que assim como Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo Paulo nos mostra esta gloriosa promessa, este propósito de Deus revelado em nossas vidas. E finalizamos com a leitura do texto de 1 Coríntios 15, do verso 50 em diante. 1 Coríntios 15, do verso 50 em diante. Quando Paulo diz àquela amada igreja, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, vamos ler todos juntos? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando com o verso 58, uma vez mais todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O seu milagre glorioso em providência apontava para as palavras de Maria ou de Marta ao declarar no verso 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo.
A obra gloriosa de Cristo apontava para as palavras dos homens que estavam ali no verso 45. Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Esta obra gloriosa que Cristo em sua providência está realizando na minha e na sua vida, quando nós saímos daqui. Quando as aflições nos afligem. Um dos teólogos que nós citamos, grande acadêmico de Princeton, que viveu há mais de 100 anos, das suas grandes angústias é porque quando ele estava em lua de mel e foi passar a lua de mel na Alemanha, estando ali passeando à tarde nas montanhas, uma tempestade de raios sobreveio àquele lugar e a sua mulher teve um mal súbito. Naquele mal súbito, ela ficou inválida, não podendo se relacionar com ele como esposa e corresponder a nenhuma das suas necessidades. Ele orou intensamente por sua plena restauração, mas soberanamente, Deus em seu propósito e providência não fez. E uma das suas tristezas é porque os arminianos da época tinham uma visão moralista, como nós falamos no início dessa mensagem, e diziam que ele estava passando por aquilo porque alguma coisa errada ele tinha feito e deveria ter algum pecado. Benjamin Warfield cuidou da sua esposa com amor e dedicação devoto por mais de 30 anos. Estando com ela ali em Princeton, alternava entre aulas, escritos e horas dedicadas à leitura bíblica e à oração com a sua amada. De modo que Deus em sua providência, através do seu testemunho, não deixou apenas as excelentes obras teológicas que nós temos, como um primeiro teólogo que escreveu sobre bibliologia e apologética nessa perspectiva, mas como nós vemos no registro daqueles que conviveram com ele nas obras Personal Impressions of Dr. Warfield, ou as impressões pessoais do Dr. Warfield, quando o autor diz: na misteriosa providência de Deus, era a natureza da doença de sua esposa e sua devoção a ela, que ironicamente proporcionava o maior ímpeto para sua enorme produção literária. Pessoalmente vital e enérgico, ele não permitiu que a doença da sua esposa o impedisse em seu trabalho. Ele estava intensamente ativo, com a voz e a caneta, glorificando a Deus e cumprindo o seu propósito. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar nesta hora e agradecer a Deus por sua providência e propósito revelado em nós através de Cristo. Pai, nós te adoramos. Te adoramos porque temos a certeza que, a semelhança de Marta, Maria e Lázaro, nós temos uma relação pactual contigo como filhos da aliança. Te adoramos, Senhor, pelos momentos em que tua providência nos permite ouvir nada mais do que o silêncio e aparentemente perceber a tua ausência. Mas, Senhor, não permita que a incredulidade venha deixar turva a nossa percepção e que tenhamos a certeza que o Senhor está ali, chorando conosco, passando com cada um na fornalha ardente e nas águas profundas, porque o Senhor nos amou com amor eterno. Ajuda-nos, Senhor, ao contemplarmos os teus sinais, prodígios e milagres, nos alegrarmos não primariamente pelos sinais, porque o teu nome está sendo honrado e vidas alcançadas. E finalmente, Senhor, ajuda-nos a compreender que o milagre mais supremo e a provisão mais gloriosa o Senhor já o fez na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou e assegurou neste momento, ou neste ato, a nossa ressurreição final, onde receberemos um corpo de glória incorruptível, e nessa direção nós caminhamos com esperança e fé. É assim que nós oramos, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Ter uma visão saudável da relação de Deus com o mundo e, de um modo mais específico, dele com o seu povo,
é fundamental para que nós possamos enfrentar todos os momentos da vida com coragem e confiança. Que em todo tempo você se lembre que Deus age e opera no silêncio da nossa vida também. E que todos os seus sinais e prodígios e providência tenham um fim da glória do nome do seu Filho e alcançar vidas. E que possamos ter o nosso coração finalmente cheio de esperança e expectativa de que um dia, assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Que essas verdades venham nortear cada escolha da sua semana e do seu dia. Que Deus os abençoe e lembre-se, se você deseja celebrar a Deus conosco, você pode comparecer no endereço que está aqui abaixo nos nossos cultos. O culto devocional, às 9 horas da manhã, no domingo, também os nossos cultos de celebração, às 17 horas ou 19 horas. Você será muito bem-vindo com a sua família. Que Deus os abençoe e tenham todos uma ótima semana.